Olá, imenso prazer. Eu sou Alisson Higino, fisioterapeuta, conselheiro do CREFITO 2 e diretor de comunicação. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Fernanda Silva, a nossa convidada, que desenvolve um projeto lindíssimo, que são os Fisioterapeutas Sem Fronteiras. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, doutora Alisson, muito obrigada. Vou começar com a seguinte pergunta, para a gente conhecer um pouquinho mais a doutora Fernanda, para ela falar da sua formação profissional. Como foi a sua formação? Bom, eu sou fisioterapeuta há 14 anos, me formei, sou paulistana, né? Me formei na Universidade 9 de Julho, lá em São Paulo, e emendei a minha graduação com especialização, sou fisioterapeuta respiratória também, pela Santa Casa de São Paulo, sou fisioterapeuta neuropediátrica pela Uninove e fiz meu mestrado e doutorado também em ciência da reabilitação. E agora estou iniciando meu pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a doutora Silvana. Vamos avaliar os bebês prematuros lá na Tanzânia. Uau! Então ela já deu uma dica aqui da sua atuação profissional e a região em que ela atua, Tanzânia, lá na África. Como é que surgiu, doutora Fernanda, essa ideia do Fisioterapeutas Sem Fronteiras? Essa ideia ela é um pouquinho mais antiga da minha formação. Eu estava em 2002 morando no Senegal, no oeste da África, junto com meu esposo. Nós éramos missionários na época e nós trabalhávamos com dança, teatro, circo, para pregar o evangelho mesmo, para ajudar as pessoas. E eu percebi que no Senegal especificamente tinha muitas pessoas com sequela de poliomielite. Muitas, como se uma geração não tivesse se vacinado. E um amigo nosso, senegalês, ele veio para o Brasil e fez um pouco de fisioterapia aqui e voltou mais retificado. E eu, como leiga na época, achei incrível. Incrível isso. Eu falei, eu preciso estudar fisioterapia para voltar para o continente africano. Então eu fiz um voto com Deus mesmo, lá em 2006, que se ele falasse com meu esposo, né, se preparasse tudo, eu voltaria para o Brasil. A gente estava lá já há 4 anos. Voltaríamos para o Brasil, eu ia estudar fisioterapia e me capacitar em tudo que eu pudesse na fisioterapia para voltar para o continente africano. Não sabia ainda o país, não sabia se seria Senegal de novo ou outro. Então eu vim em 2006, em 2007 comecei a estudar e fiquei 10 anos estudando sem parar, ininterruptos. Em 2017 estava defendendo a minha tese de doutorado, aquela correria que você sabe assim, a gente fica doido, né? E nós sentimos que estava na hora de voltar, tipo assim, tá bom, né? E daí, então, eu e meu esposo e nosso filho na época, a gente tinha um Gustavo de 18 anos, hoje ele tem 18, né? Na época ele tinha 12. E fomos então, vendemos tudo, eu estava dando aula em 2 universidades em São Paulo, meu esposo trabalhando, estava tudo muito bem. Não fomos porque a gente não tinha o que fazer no Brasil. Fomos porque a gente entendia que nós tínhamos ferramentas para abençoar o próximo. E chegamos na Tanzânia em dezembro de 2017. Caramba, que história, né? Enfim, altruísmo, né? O espírito do altruísmo, de procurar o melhor para levar para o outro, de cuidar do outro, né? Que todo fisioterapeuta já tem isso, né? A gente quer levar o melhor, quer cuidar do próximo, mas vocês foram muito mais, né, do que isso, né? E num outro continente, porque entenderam uma realidade, tiveram esse contato lá, e você, na época, como leiga ainda, né? Não como fisioterapeuta, vou me capacitar, vou me desenvolver, e aí foi até o doutorado, né, até o stricto sensu, o degrau mais alto ali da formação acadêmica para levar o que tem de melhor da fisioterapia, baseada em ciência, para os mais necessitados. E aí, como foi essa sua chegada lá como fisioterapeuta? Você encontrou dificuldades já como profissional fisioterapeuta, né? Estou aqui, estou num outro continente, estou numa cidade, num território que eu não... Se eu tenho recursos, eu não tenho recursos. Como você se organizou lá e para executar, né, exercer a fisioterapia? Quando eu cheguei lá, eu percebi como eram precárias a situação do país. Na época, 7 anos atrás, existiam somente 500 fisioterapeutas pro país. O país tem em torno de 69 milhões de habitantes. Só 500 físicos cadastrados na Associação Nacional de Fisioterapia. Então, se a gente colocar isso numa conta, são exatamente um físio para 800 pessoas.
é completamente inviável. E a Tanzânia é um país que 80% da população vive na zona rural. Rural mesmo, no meio do mato, localidades remotas, que você não chega facilmente. E essas crianças todas, porque o meu foco é mais neuropediatria, estavam nessas localidades. Então, nós chegamos lá, eu me registrei na associação de lá, da tanzaniana, e comecei a fazer fisioterapia. Então, a nossa ideia central era fazer uma clínica móvel. Então, vamos comprar uma van, um ônibus, alguma coisa assim. Começamos a perceber que os vilarejos e as tribos eram muito longe e de difícil acesso. Uma van não passaria lá. Então, ok, precisamos ter um lugar físico. Foi aí que o Físio Sem Fronteiras nasceu de verdade. O Físio Sem Fronteiras ele é mais do que um projeto, ele é um movimento para despertar o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, os profissionais da reabilitação, para fazer muito mais fora da sua casinha, da sua caixinha. Entendeu? Então ele não é o meu projeto, ele é nosso projeto, é dos fisioterapeutas mesmo, que queiram levar o seu conhecimento. A gente passa 10, 15 anos estudando. Então, se eu fosse voluntária nessa área, eu vou ter muito a agregar. E quando eu estudava ainda, eu sempre fui voltada para a parte humanitária, sempre quis fazer voluntariado. E eu não achava local que eu pudesse ser voluntária como físio. Eu poderia ser voluntária cuidando de criancinha, o que é muito legal também. Mas eu queria usar a ferramenta que eu estudei tantos anos e não achava tanto. Então o físio nasceu para suprir duas demandas. Uma, você físio pode ser voluntário, agente humanitário na sua profissão, usando a tua ferramenta. E dois, oferecer um serviço de qualidade baseado em ciências. Não é porque, em ciência, não é porque é humanitário, é na África, é de graça, porque tudo é gratuito. Todos os nossos projetos do Fisioterapeutas Sem Fronteiras completamente gratuito para a comunidade. Então não é porque é gratuito na África, humanitário, que é de má qualidade, não. Toda a nossa terapia, tudo que a gente faz é baseado em evidência científica. É muito importante isso, não é de qualquer jeito, né? A gente tem uma base. Então nós chegamos lá, eu cheguei lá, não foi possível fazer a clínica móvel? Ok, vamos abrir uma clínica física então. Começamos com 8 crianças há 6 anos atrás e hoje nós temos 116 crianças no nosso centro. Bacana. Então vocês têm lá, doutora Fernanda, uma clínica, um consultório, um espaço físico, né, fixo ali, Temos. em virtude da dificuldade do deslocamento no território. Isso. Nós temos uma base, né? Então nós chegamos na Tanzânia e nós fundamos a ONG Acts of Life Tanzania. Então o físio está debaixo dessa ONG, porque o físio é o que eu te falei, que é um movimento. Então por isso que ele não é a ONG em si. Porque a ideia é a gente abrir o Físio Sem Fronteiras Congo, Etiópia, Ruanda, Somália, e depois ir para a Ásia, e vai indo. Então não é só Brasil, você fez aqui do Brasil, por favor, você pode ser um fisioterapeuta sem fronteiras aqui no Brasil também, que precisa tanto também, não é só a África, não. Então nós montamos uma base, a gente tem a base da Acts of Life. Na base nós temos o Centro de Reabilitação, que é um espaço grande mesmo, que tem várias curiosidades, né? Sabe a gaiola de habilidade que tem aqui? Sim. Lá não tem. Então eu peguei foto, vídeo, medidas e fui no serralheiro. Eu preciso que você faça essa gaiola aqui pra mim. Daí ele, gente, esses gringos são tudo doidos. O que você quer uma gaiola aberta? Eu, não, tem que ser assim. E ele fez a nossa com vergalhão. Então eu posso levantar até um adulto de tão forte que ficou a nossa gaiola e alta. Mas a gente vai vendo e vai descobrindo o que é possível fazer lá. Então o nosso centro, ele é um centro bem equipado, principalmente para os padrões da cidade. Principalmente para os padrões do país. Sabe? A gente tem bastante coisa lá e fomos agregando projetos também. Então nós temos a pré-escola, que é Growing Giants, que é Gigantes em Crescimento, uma pré-escola terapêutica, que é as nossas crianças que não são autorizadas a irem para escolas regulares da Tanzânia, por qualquer motivo, qualquer mínima deficiência ela não pode mais ir, não pode ir. Então nós abrimos a escola também. Depois abrimos uma escola de costura para as mães que ficavam lá esperando as crianças. Então a necessidade, a gente vai aumentando os projetos. Então hoje a base está bem encorpada lá, assim, nós temos 11 staffs, staff? Como que é staff? Sim, equipe. Equipe, desculpa. Temos uma equipe com 11 tanzanianos, que enquanto nós estamos aqui no Brasil, tá tudo rodando lá, todos os projetos estão rodando lá. Nossa, que fantástico. E você falou, doutora Fernanda, sobre a gaiola, né? E que ela é bem equipada. E esses materiais, alguns, a gaiola, por exemplo, vocês produziram, confeccionaram, né? Dentro das medidas, mas existem outros recursos também. Sim. Lá que vocês trabalham. Nós trabalhamos muito com neuromodulação,
Neuromodulação é um dos carros-chefes da nossa clínica, o que é um grande diferencial, porque não existe clínica que trabalhe com neuromodulação lá na Tanzânia. Nós trabalhamos com TDCS e é incrível, nós temos muito resultado, principalmente na parte comportamental, cognitiva e na parte motora também. Nós temos fotobiomodulação, que foi a minha tese de doutorado, foi com fotobiomodulação em pacientes com lesão medular, então a gente usa neles lá também. Foi um material que eu trouxe aqui do Brasil. São materiais que foram doações, é importante a gente colocar. Todo o nosso material móvel, né, veio de doação do Brasil. Então, quando vai um voluntário, a gente fala, por favor, traz uma caixa de doações para nós. Nós temos em algumas clínicas brasileiras, aqui de São Paulo, Sul, algumas do Nordeste, Mato Grosso também, que são pontos de coleta. Então, mães, por exemplo, que as crianças usam órtese, a criança cresceu, a órtese está boa ainda. Então, ela nos doa a órtese e esses pontos de coleta vão juntando, mandam para São Paulo e montam-se caixas. Então, material, bola, elásticos, roupas compressivas, órteses, talas extensoras, tudo que você possa imaginar que a gente usa. Brinquedos terapêuticos, tudo isso vem... Muita clínica de físio que acredita na visão, muito fisioterapeuta, olha, eu não posso ir agora, mas eu quero doar o meu conhecimento, eu quero doar o material que a gente tem. Então, a gente recebe, os voluntários levam caixas para nós. Chega lá no aeroporto, já sabem, é pro Físio Sem Fronteiras, lá no Morogoro, que a nossa cidade chama Morogoro. E, então, todos os materiais que nós temos, o equipamento de neuromodulação, os lasers, TENS, na eletroterapia, tudo, a esteira, foi doação do Brasil. Uau, bacana. E então, eu vou te pedir para que a gente vai pegar todos esses locais que aqui no Brasil capitaneiam, né? Essas doações para que a gente, enquanto Crefito 2, faça essa divulgação e que levem mais materiais para esse projeto lindo aí. Vai ser incrível. E você falou de uma equipe, né, do seu staff lá, para atendimento a essas 116 crianças. Como eu faço para me voluntariar e dar não só o meu conhecimento, mas me doar, né, minha mão de obra de fisioterapeuta dentro desse projeto? Olha, você pode entrar no nosso site, que depois vai estar marcado aqui o nosso site. Lá tem um formulário de intenção de voluntariado. Então você vai escrever sobre você, a sua experiência, embora não é necessário ter experiência para ser voluntário, mas só para a gente entender onde a gente vai encaixar o voluntário lá. E escrever uma ideia de data. Fernanda, eu tenho disponibilidade em agosto, outubro do ano que vem, só para a gente entender isso. E esse formulário vai vir para nós e você vai receber uma resposta com as informações todas. Ou então também pelo Instagram do Fisioterapeuta Sem Fronteiras, você pode escrever lá e você vai receber essa resposta. Nós oferecemos hospedagem, então o voluntário vai ficar hospedado na base, vai ter uma imersão com a cultura, com a comida, com as mães, com as crianças, vai ser incrível. Então a gente oferece hospedagem lá na nossa base e você precisa do visto e da sua passagem. Uau, que bacana. Acho que, complementando, acho que é uma preocupação com relação à parte documental, se eu vou conseguir exercer, eu fisioterapeuta de formação aqui no Brasil, lá. Se o projeto, né, ele organiza isso tudo, se o fisioterapeuta aqui precisa, como é que funciona isso lá? A curto prazo... Você falou até, doutora Fernanda, desculpa, tem a sociedade, a associação isso. lá, né? A curto prazo, ou seja, até 3 meses, você vai pegar o visto de voluntário internacional? Não, profissional. Você vai pegar o visto de voluntário profissional, não é o visto de turista. Se você pegar o visto de turista, você não pode ser atuar na clínica. Então, com esse visto de profissional voluntário, você pode até 3 meses, sem precisar acionar nenhum órgão, você pode ser voluntário lá na clínica em todos os projetos. E é legal também a gente falar que todos os finais de semana, toda a equipe de voluntários, médicos, físicos, o TO, os professores, a gente entra na van e vai para os vilarejos e para as tribos. Principalmente a tribo Maasai, que é a tribo mais famosa, que o pessoal escuta da tribo Maasai, que é aquela tribo que luta com leão, sabe? Bem famosa. Então a gente vai lá em busca dessa criança. Por quê? Infelizmente, na Tanzânia e em outros países da África, a criança com deficiência é considerada uma maldição. Então o que eles fazem? Eles escondem as crianças. Eles não alimentam ou alimentam com o mínimo. Nós, então, enquanto os médicos ficam atendendo no mutirão da saúde que a gente faz, a equipe de físio vai para o meio do mato. A gente tem que achar essas crianças. Nós vamos, então, normalmente, no primeiro sábado a gente não encontra, mas de físio. Mas eles vão vendo que a gente é sério mesmo, sabe?
vão vendo que não é só para foto, para postar no Instagram. Não, a gente está preocupado real com essa criança. E vamos em busca deles, assim. Eu sou a única estrangeira, eu e meu esposo, né? A equipe de físicos são tanzanianos, então é mais fácil. Porque a Tanzânia fala mais de 120 dialetos. Então eu falo Kiswahili. Mas se eu for para uma tribo que o Sukuma, eles falam Kisukuma. Os Maasais falam Kimasai. Então sempre tem tradução, múltiplas traduções. Não se preocupa com isso que a gente te traduz. E, então, assim, a gente vai em busca dessa criança, explicar para a mãe. Mãe, a culpa não foi sua. Porque o que eles falam? A mãe é amaldiçoada, o útero dela é amaldiçoado. Então a gente chega primeiro essa parte. Calma, mãe, não é a sua culpa. Traz a sua criança, deixa a gente ver a sua criança. Não foge. Porque eles demoram muito, então vem para nós com 5, 6 aninhos, 7 aninhos. Então nós começamos a ter o projeto, a intervenção precoce. Quanto mais cedo, melhor. Temos 20 bebês de 0 a 11 meses na clínica, para a gente tentar correr para ele não ter tanto atraso motor. E eu acho que vale falar que agora, nós, o Fisioterapeutas Sem Fronteiras, recebemos a autorização para traduzir a RAINI, que é uma escala de avaliação para risco de paralisia cerebral, traduzir para o Kiswahili. Então, assim, existem 5 países que falam Kiswahili, em torno de 180 milhões de pessoas, e nós fomos autorizados a fazer essa tradução, já finalizamos, já está prontinha para ser usada, e é uma escala barata, fácil e que faz o diagnóstico cedo, precoce, da paralisia cerebral nessas crianças. Uau, muito bacana, gente. E a gente, conversando aqui com a doutora Fernanda, a gente vê o brilho nos olhos dessa profissional falando do seu projeto, do nosso projeto, como ela bem falou, né? Dessa entrega. E você me trouxe uma experiência, né? Como essa questão cultural. Eu tive uma experiência na Casa do Índio, aqui no Rio de Janeiro. E essa mesma questão, dentro de da maioria das tribos indígenas, quando a criança ela nasce com alguma deficiência, eles consideram seu espírito mau. E a mesma coisa. Na verdade, aqui eles não escondem, eles deixam de lado, ou deixam na floresta, ou deixam numa oca. A criança, para ela, vira o seu falecimento. Né? Triste, e aí, os sertanistas vão lá, resgatam e trazem. Mas muitas mães, quando indígenas, né, quando mãe é mãe, né, pega aquela confiança, ela traz a criança. Olha, leva o meu filho. Né? Muito bacana. E agora perguntando aqui para a doutora Fernanda, como é essa aceitação da oferta do serviço de fisioterapia para esta população? Como eles veem? Se são com bons olhos, se eles possuem, dentro da sua cultura, né? Quais são os desafios, as travas, as dificuldades que a equipe encontra e quais são os recursos que a equipe utiliza para driblar esse desafio. Então, a Tanzânia, como ela é multicultural, tem desafios desde eu, como mulher, não posso tocar num homem, então não posso atender homens, isso nas tribos, nos vilarejos, não posso atender, e vice-versa. E também, desde desse tipo de situação, há mulheres, por exemplo, que são vítimas de abuso, vítimas de violência doméstica, crianças também, e é um tabu e ninguém fala. Então, o que a gente faz para tentar driblar isso daí? A gente vai, todos os finais de semana, como eu falei, nós vamos com a equipe de médicos. Então, os médicos começam com a palestra de saúde, falando sobre malária, febre tifoide, sífilis, HIV, as doenças mais prevalentes naquela comunidade, naquela tribo. Daí a equipe da Físio vem, então, para falar de marcos motores. Então, eu friso muito para a mãe, não espera o atraso. Porque a mãe vem assim pra gente com uma criancinha de 5 anos e me fala assim, doutora, meu filho, ele ainda não anda. E quando eu vou pegar esse bebê para avaliar, ele ainda nem controla a cervical. Olha como o atraso dele começou muito tempo atrás. Então, a gente faz um ensinamento bem básico para elas, é claro, mas, mãe, não espere. 4 meses, não deu nem sinal de controlar a cervical, tem algum problema. Nem que seja só uma hipoestimulação, mas é algum problema. Então, não espera. A gente começa muito sobre isso. Falamos também sobre convulsão. Mãe, a convulsão não é espiritual, não é um demônio. Precisa de remédio. Eu brinco, eu levo um modelo anatômico de um cérebro assim, de plástico. Eu falo, são problemas elétricos no cérebro. Eu falo muito assim, tatizo e ao meme e ao bongo. Isso aí que Kiswahili. E eles dão risada. Por quê? Mãe, não pensa que é espiritual, que daí não medica a criança. E a gente sabe,
quão grave é para o cérebro ter convulsão constantemente. Então a gente fala muito sobre isso. O seu filho não é uma maldição, é uma doença física. Calma, vem. E para tentar driblar isso, no primeiro sábado, no primeiro contato, eles não vêm. Malária, tifode, à vontade. Você pode tratar, falar à vontade. Mas essas questões que são mais tabu, eles não vêm. Por um exemplo, a tribo Maasai, que é essa tribo mais famosa, mais turística. As mulheres têm uma vida muito difícil, muito difícil. A menininha com 4, 5 aninhos, ela sofre a circuncisão feminina total. Então eles cortam os grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, completamente, com o mesmo vidro, a mesma faca que corta uma menininha, corta todas naquele momento. Normalmente é em setembro que acontece isso. E quem faz são as avós ou as tias mais velhas. Então, às vezes, também costura com a mesma agulha e linha de todo mundo. Então as menininhas morrem muito de sepse nesse primeiro momento. Se ela consegue sobreviver, que é essa loucura, que é um grande tabu, a gente tem falado, outras organizações também, o governo é contra, mas acontece lá no meio do mato, muito longe. Se ela consegue sobreviver a isso, ela casa com 12, 13 anos, assim que menstruou. Contra a vontade, são casamentos arranjados, bem tribal mesmo. E ela tem que engravidar, porque a mulher tanzaniana tem que ter filho. O valor da mulher é ter filho. Então ela engravida com 12, 13, 14 anos. Só que ela tem uma vagina que não tem mais elasticidade nenhuma. Então, o que elas fazem? É muito triste sobre isso. As Maasais, as mulheres Maasai, no último trimestre de gravidez, no último 2 meses, para de se alimentar. Para a criança parar de crescer. Então a gente vê bebê Maasai com 1,5 kg, você fala, foi prematuro. Não, é termo. Com 1,5 kg, porque ela sabe que se meu bebezinho for muito gordinho, muito grande, eu vou morrer no parto. E daí vai a gente, estrangeiro, fala assim, ok, então vamos fazer um mutirão de cesárea para ajudá-las, né? Ela fala, não, porque a mulher da tribo Maasai tem que ser capaz de parir o seu filho naturalmente. Mas ela não tá mais natural, mas ela tem que vencer isso, então ela para de comer. Então são coisas culturais que a gente se depara muito enraizado. Então nós vamos apagando fogo, pegando essas crianças, né? Tratando das crianças. Nos mutirões de saúde, os médicos se deparam com as mulheres assim, dilaceradas. Tem muito sífilis, tem muito HIV. E essa circuncisão feita assim, de uma maneira completamente descuidada, né? Tem ONGs que falam, vamos tentar fazer isso no centro cirúrgico então, já que é tão cultural. Não, eles precisam desse ritual. Nós entendemos culturalmente falando, eu entendo eles, mas é necessário acolher essas mulheres e crianças. Então, a fisioterapia pélvica, a saúde da mulher, a fisioterapia pediátrica, olha quanta coisa não tem para fazer. A Tanzânia é o país que mais tem casos de fístulas obstétricas no mundo. Por quê? Na hora desse parto, eles fazem uma episiotomia tão absurda, tanto na área hospitalar como no meio do mato, que faz essa comunicação e a mulher fica incontinente de urina e de fezes. E o bebezinho morre também. Então, olha a vida dessa mulher. E daí ela perdeu o bebê, ela não presta mais para ficar na nossa comunidade, na nossa tribo. Então, nós, profissionais da reabilitação, que sabemos da importância, precisamos nos mobilizar. Não é possível que a gente estuda só para nós mesmos, não é possível que a gente faz 15 anos, chega lá no pós-doutorado só para nós mesmos. Ontem eu estava na UFRN e eu falei com os alunos de lá. As pesquisas precisam visar pessoas assim. A pesquisa tem que sair da universidade. Eu tenho que achar um jeito de alcançar essa criancinha, essa mulher, este homem, essa pessoa ao redor do mundo. Nós precisamos sair do nosso banquinho confortável, nós precisamos sair da nossa zona de conforto em todas as áreas, em todos os sentidos, e ir em busca do não alcançado. Tem pessoas que não têm reabilitação, não têm serviço médico, não têm o que comer, não tem nada. E a gente aqui, às vezes, lutando pela mesma vaga de emprego, né? Eu sei que nem todo mundo pode ir como nós, ir de vez, de malicuia, eu entendo. Mas 1 mês, 15 dias, a gente pode doar nossas férias, você pode sim doar suas férias, doar o seu tempo, o seu conhecimento, para treinar as equipes lá. Ah, Fernanda, olha, eu sou fisiopélvica, por exemplo, um exemplo, né? Sou fisiopélvica, eu quero treinar os fisios daí, no manejo dessa mulher, da saúde da mulher. Ah, eu sou fisiopediatra, e aí vai. Ortopédico, a gente tem tanto caso ortopédico. Ah, uma coisa interessante, já emendando tudo aqui, nós tratamos também crianças com pé torto congênito. Na Tanzânia, o fisioterapeuta tem muita autonomia, muita autonomia. Então somos nós o profissional de primeiro contato para pé torto congênito. E entre os Maasais tem muito caso de pé torto congênito devido aos casamentos consanguíneos.
Então, o nosso centro lá, o Fisioterapeutas Sem Fronteiras na Tanzânia, em Morogoro, é um centro de referência para tratamento de pé torto congênito na Tanzânia. Nós e o Hospital Regional. Então, se você é da ortopedia aí, adora pé torto congênito, gosta de G-seriado, toda essa parte, seja mais que bem-vinda lá na Tanzânia. Que bacana. Eu até me emocionei aqui, lembrando, e isso é legal, esse detalhamento que você trouxe, doutora Fernanda, porque o profissional também tem que ter um preparo emocional para estar, porque ele vai lidar com esses desafios. É verdade. E aí nem todos. Aí me reportou uma colega que foi fazer um trabalho voluntariado na Angola, e ela encerrou o contrato dela com 6 meses, porque via crianças morrerem por feridas infectadas. E ela não suportou isso e voltou ao Brasil. Eu imagino. Então, esses desafios, o profissional vai estar ali no front, vai estar lidando diretamente com isso. Então, o preparo emocional também, ele não basta ter o preparo técnico, mas tem que haja coração. Às vezes a gente está assim lá, por isso que a gente se envolve muito com eles. Não tem como não se envolver. Então, cada conquista mínima, para nós, é uma grande alegria, porque a vida deles é muito difícil. E tem pessoas no mundo todo dessa mesma maneira. E às vezes vai nosso voluntário a curto prazo, ele chora, a gente chora junto também, porque eu não sou forte, não sou essa super mulher não que o pessoal pensa. A gente chora, eu fico deprimida, eu fico arrasada, porque a malária é uma doença que ainda é a maior causa de morte de crianças de 0 a 5 anos lá na África, em países africanos. Mas como se a malária é prevenível? Tipo, eu moro lá há 6 anos, quase 7, peguei umas 6 malárias. Mas se a gente colocar na média, tá pouco, né? Mas, porque quando a gente vai pro vilarejo, eu me descuidei. Mas é possível não pegar, o voluntário não se assuste, é possível não pegar. Repelente e mosquiteiro. Mas ainda é a causa que mais mata. Então, a gente fica muito assim, quando vem um bebê nosso da clínica, falece por conta de doenças preveníveis. A gente chora com a mãe, chora junto, a gente se sente impotente. Então, não é fácil, tem momentos altos e baixos. É aí que a gente se agarra a Deus. Deus me ajuda, vamos lá. Eu preciso estar forte para ser forte, né? Preciso estar bem para ajudar com essa mãe. Então, a parte da psico, né? Dos psicólogos também. Tem tanzanianos psicólogos lá, a gente encaminha essa mãe para conversar com os psicólogos, para tentar vencer, não vencer, né? Mas lidar com o luto e com a vida difícil, e com as violências, e com a fome extrema. Então, não é fácil mesmo, não. É difícil. Também, para mim, também é difícil. Muito bacana. Só tenho aqui a agradecer essa grande contribuição e honrosa, né? Um crescimento nosso aqui dos fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro, receber essas informações. Para você, colega, que quer se voluntariar, que quer ajudar o próximo, a gente vai estar colocando aqui todas as informações para ajudar esse grande projeto Sem Fronteiras, internacional. São os fisioterapeutas indo e se espalhando, como a doutora Fernanda falou, né? No continente africano, para que a gente possa contribuir, levar saúde, levar fisioterapia para o outro. Exatamente. Parabéns, muito obrigado. Obrigada. Eu quero deixar um último pequeno recado aqui, mas muito importante. Lembrando que o Fisioterapeuta Sem Fronteiras não é só meu e não é só do continente africano. Então, se você é fisioterapeuta aqui no Brasil, tem a sua clínica, a sua agenda, ou que você faça home care, mas tem a sua agenda. Abra vagas da tua agenda, da tua clínica, para pessoas que não teriam acesso à reabilitação se não fosse por você naquela região. Isso é ser um fisioterapeuta sem fronteiras também. Por isso que é um movimento. Não é só ir lá para a África. Não, peraí. Abre na tua agenda, na tua clínica, um dia, um horário, algumas horas para instruir uma mãe, para receber uma criança ou um adulto que não teria acesso. Nós precisamos olhar para o próximo assim. Isso é ser um fisio sem fronteiras, ou seja, sem fronteiras sociais, sem fronteiras financeiras, sem fronteiras culturais. Então, vai treinando na tua clínica, aí no teu espaço, depois você vai indo lá pra gente também. Mas comece aonde você tá a fazer diferença. Comece aonde você tá a mudar a vida de alguém. A trazer esperança para uma mãe, para uma criança, que se não fosse dessa maneira, ela não teria. Então, é uma onda. O Fisioterapeuta Sem Fronteiras é uma onda, é um movimento de todos nós. Bacana. Eu vou complementar, então, talvez o medo e o receio dos profissionais mediante ao conselho.
está respaldado no nosso Código de Ética Profissional, na Resolução 424 de 2013, que fala que a pessoa em vulnerabilidade social e sem condições financeiras é uma prerrogativa do profissional atender sem cobrar para tal. Então, você tendo isso documentado, não há problema algum com relação à nossa fiscalização ao exercício profissional. Pelo contrário, estaremos agradecendo a você por estar sendo mão de Deus na vida da nossa sociedade. Exatamente.